Boa tarde a todos. Esse seminário vai versar sobre teste de absorção de umidade, mais especificamente sobre a norma descrita no título. Esses testes têm como objetivo medir propriedades de absorção e remoção de umidade em materiais compósitos de matriz polimérica. Na norma estão especificados procedimentos para altas temperaturas e correção de propriedades obtidas devido à interferência da instrumentação necessária para medir. Os testes podem ser conduzidos em uma atmosfera controlada ou em atmosferas não controladas. O procedimento A é projetado para produzir dados sobre a propriedade de umidade do material, determinando o tempo de exposição para procedimentos B a Z, como entrada para métodos computacionais, para tomada de decisão qualitativa sobre a seleção dos materiais ou desempenho em ambientes com definidas concentrações de umidade. Os procedimentos B a E são projetados para condicionar espécimes a condições ambientais específicas, ou estado estacionário de propriedade de umidade para outros testes. Procedimentos Y e Z são usados para determinar as propriedades de perda de umidade. Para o procedimento A, são necessários um mínimo de 2 testes com espécimes, um de parede fina e outro de parede grossa, sendo recomendados 3 testes com o espécime fino e o espécime grosso. O objetivo de ter um espécime fino é determinar o teor de umidade de equilíbrio. A dimensão do espécime não é importante, mas sim o seu peso, e pode ser descrito pela fórmula a seguir, sendo Pm o peso mínimo, Pb a precisão da balança e Ca o critério de acurácia. A equação 1 pode ser encontrada na seção x2.10. Para o segundo teste, a espessura do espécime deve ser suficiente para que cerca de 70% do teor de umidade de equilíbrio, nas mesmas condições do teste, sejam atingidos após 35 dias. Se o valor for atingido antes, o espécime deverá ser mais espesso. Para valores iniciais de espessura, podemos usar a seguinte relação, sendo W o lado da placa ou painel curvo, H sendo a espessura nominal. Existe outro método usando uma placa com 100 mm com tolerância dimensional de 10 mm, com uma lâmina de aço inoxidável. Neste método, deve ser levado em conta o peso e o material utilizado para cobrir as laterais, pois estes influem nas propriedades de absorção de umidade. Nesta figura, podemos observar o espécime grosso e as placas de aço que fazem a cobertura das laterais. Neste gráfico, podemos ver os resultados gerados dos testes com diferentes concentrações de umidade. Os procedimentos de B a Z possuem requerimentos de peso mínimo dados pela equação citada anteriormente, e os requerimentos exigidos para avaliações posteriores. Nos testes, existe uma limitação de temperatura máxima que pode ser usada para cada tipo de resina. As resinas epóxi com 121 graus de cura têm uma temperatura de teste máxima de 70 graus, assim como as resinas com a temperatura de cura de 171 graus têm a temperatura de teste máxima de 80 graus. Outros tipos de resina é recomendado utilizar a temperatura de 25 graus centígrados ou uma temperatura abaixo da transição vítrea do material. O cálculo da umidade através da espessura constante, de difusividade no procedimento A assume uma única fase no material fickiano. Essa difusividade de umidade é constante através da espessura da amostra. E essa validade do procedimento para avaliar essa constante é previamente desconhecida, porque o comportamento do material é incerto antes do teste. E os resultados do teste determinam se o material segue a fase única do modelo de difusão fickiano, ou não. E aí tem alguns estudos na literatura que mostram
que para a difusão ser rigorosamente classificada como Fickiano, devem satisfazer as três seguintes condições, né? Ambas as curvas de absorção e dissorção, elas devem ser linearmente até 60% do N. O segundo critério é que, além da porção inicialmente linear, ambas as absorções e as curvas de dissorção têm que ser côncavas, né? Em relação ao eixo das abscissas, que é onde está o N. E para as mesmas exposições ambientais, temos a absorção resultante de diferentes espessuras. Então, quando a gente traça a curva de dissorção normalizada em relação à abscissa, a gente tem a raiz do tempo sobre o H, em vez de só a raiz do tempo. Só que essas condições são rigorosas e nem sempre são atendidas, né? O que traz condições que podem ser difíceis de verificar experimentalmente para alguns tipos de materiais. Então a gente tem a decisão sobre o qual essas condições devem ser cumpridas para um determinado material de teste. É deixado sempre para o usuário. A gente tem um ciclo completo de absorção e dissorção que pode causar danos ao material, né? Que vai gerar rachaduras e a partir dessas rachaduras a gente vai ter um caminho de difusão não Fickiano, fazendo com que a avaliação dessa condição seja difícil de prever, né? Para materiais com taxa de difusão de umidade muito alta, o baixo teor de equilíbrio de umidade ou as escalas de tempos necessários para pesagens periódicas podem ser muito curtos, no sentido de minutos ou de horas, né? E de extremo cuidado, que são medições de massa com um controle de calibração muito alto, a fim de evitar erro nessas medições, né? Então, a solução mais conveniente para reduzir o teste de sensibilidade nas pesagens desse material é simplesmente aumentar o espessurado da espécie de teste. Por fim, a definição de equilíbrio efetivo permite um pequeno aumento contínuo na absorção da umidade do término do teste e, consequentemente, o teor de umidade dos cupons adicionados pode não ser verdadeiramente representativo dos efeitos de longo prazo da exposição, né? Esses exemplos de materiais podem apresentar absorção contínua de umidade após o equilíbrio efetivo, o que inclui aqueles com porosidade excessiva, bolsas de resina e fibras enrugadas. Se a exposição prolongada por um material, o condicionamento a uma vida de exposição no mundo real é recomendada, ou a menor absorção de umidade deve ser interrogada em um período de tempo significativamente após atingir o equilíbrio efetivo, conforme foi definido pelo padrão, né?